Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa Dalmaso, você talvez já me conheça, sou jornalista, sou pedagoga e especializada em educação financeira e um pouquinho de empreendedorismo para crianças, adolescentes e jovens. E entre outras coisas, entre outras dicas que eu dou aqui nesse canal, eu avalio livros e hoje a gente vai falar desse livro aqui que se chama O Plano Perfeito. Ele foi escrito pelo Ziraldo e pela Natália Rodrigues, que é conhecida nas redes sociais como Nath Finanças. E talvez tenha já pipocado aí para você um livro que já tá vendendo bem, aí eu não cheguei a ver como é que tá o ranking de vendas, mas tá indo bem. E é da editora Melhoramentos e eu quis compartilhar com vocês porque, se vende muito, todo mundo acha que é bom. Então já vamos lá e já vamos de olho fechado e vamos acreditando em tudo. Então chegou a hora de fazer a análise e vamos ver então o que eu tô achando desse livro aqui. Primeiro eu vou te dar um contexto para você entender um pouquinho aí do que eu vou comentar, vou falar um pouquinho de como é que é a história. Esse livro Plano Perfeito começa com os amiguinhos do clube lá. Aliás, o toque do Ziraldo, que eu sou uma fã incondicional do Ziraldo, é bem bacana. O livro então começa que as crianças decidem fazer um clubinho e uma das crianças não quer. Fala que acha que não vai resolver e não quer participar, que é esse personagem aqui, que chama Juninho. E aí ele não quer participar e ele fica vendo, as crianças acabam, enfim, conseguindo montar e ele fica vendo da sua janela. Cada um participa com um pouquinho, contribui com um tipo de habilidade que eu já estava achando bem bacana enquanto lia. E aí cada um então compartilha a sua habilidade principal, um com fornecendo tecidos, o outro com a habilidade de construir, de fazer, e eles conseguem então fazer. E aí o Juninho, passado um tempo, começa a ficar chateado. E eu acho uma coisa legal aqui, já que eu tô folheando o livro para mostrar para vocês, eu acho bacana essa proposta do livro que propõe que tem algumas atividades para você imaginar então como é que é dentro da casa, da cabana que eles construíram. Então aqui ele propõe uma atividade. E aí então o tempo vai passando e o maluquinho fica triste porque o Juninho não tá participando, mas o grupo de integrantes ali do clubinho não aceita o Juninho participar porque todo mundo contribuiu de alguma maneira e ele não. E aí eu fiquei um pouco de dúvida quando eu tava lendo, falei, mas aí eles resolvem chamar a Nath Finanças e pra Nath resolver. E eu falei, mas cadê o problema das finanças aí? E aí eu entendi que eles propõem então que a falta de contribuição de trabalho do Juninho é vista como uma dívida. E aí então é por isso que eles chamam a Nath, que vai então ajudá-los a resolver essa questão de como que vai fazer, então se ele tá com uma dívida e quer participar, como se resolve essa questão. Eu esqueci de comentar aqui, a mãe do maluquinho, que era uma pessoa que acompanha a Nath Finanças, que assistia programas e vídeos dela, sugeriu então que é um maluquinho que escrevessem para ela, eles escreveram a Nath Finanças, então vai lá. É legal comentar que a Nath Finanças, ela tem um perfil mais parecido com a da Natália Arcuri, por exemplo. Ela fala de como as pessoas lidarem com o dinheiro desde que elas, mesmo pessoas que ganham um pouquinho. Então é bem bacana, é um perfil bem mais abrangente, assim, que cobre mais a maior parte da população. Não é para aquelas pessoas que ganham mais, a classe A e B, e que querem investir. É para todo mundo mesmo. Então esse é o perfil da Nath, é legal comentar. A primeira coisa que ela fala, então, aqui nesse momento, para resolver a questão da dívida, é bem interessante até. Ela fala que todas as pessoas, em algum grau ou menor grau, tomam decisões que depois se arrependem e que, em alguns casos, a gente pode revisar essas decisões e que é o que ela propõe aqui que o grupo faça. Então, isso eu até achei bem interessante. Eles perguntam então para o Juninho como ele pode contribuir para o clube a partir de então, encontram uma solução e aí a questão fica resolvida a partir desse ponto. Eles até propõem aqui uma lista de tarefas que o Juninho pode contribuir com as habilidades dele, eu achei isso bem saudável. Eles aqui até falam para outras ideias que a criança que estiver lendo pode ter. E eu achei bem interessante também, porque ela pode pensar nas habilidades que ela tem, como ela contribuiria. Aqui, tem até um espaço para outras ideias para ajudar a turma. E se você estiver fazendo isso com seu filho, você pode falar, se você estivesse nessa situação, que habilidades que você tem que você poderia contribuir aqui. Então essa parte é bem legal. Aí aqui, eu tô na página 61 do livro, aí eu comecei a ler, vou ler para vocês aqui porque eu fiquei animadíssima, porque fala assim:
Bom seria se pudéssemos pagar tudo assim, com uma lista de habilidades ou com o que podemos oferecer, né? Eu compraria vários jogos de computador. Sugiro comentou com os amigos enquanto escrevia a própria lista. Aí eu fiquei animadíssima. Falei, puxa, olha que legal. Aqui então eles vão chegar a uma ideia de como eles podem fazer para juntos arrecadar algum dinheiro aí para o clube, né? Aí eles entram numa parte aqui com essa reflexão, né? Pagar com as nossas habilidades. Daí ela conta um pouco da história do dinheiro. E essa é uma parte bem interessante do livro. Ela fala com eles, né? Como era antes? As pessoas realmente faziam isso, sabia? E aí ela vai contando que na evolução da sociedade as pessoas trocavam as suas habilidades, depois elas trocavam o que elas produziam. E aí ela falou do problema que era isso, né? Então, por exemplo, um produtor de leite tinha que ficar carregando leite, o leite poderia estragar, e aí ela fala, essa é uma história, um trecho bem bacana, então, que discute-se com as crianças lendo, né? Eu pararia, se eu estivesse lendo esse livro com o meu filho, eu pararia e perguntaria para ele, você já ouviu falar nisso? Como que você acha que era antes? Que problema que poderia ter com esse tipo de método que eles estão falando aqui? E aí eu discutiria um pouquinho para ter essa conversa. Na verdade, eu vou revelar aqui pra vocês, eu já li esse livro com meu filho, mas ele tava com tanto sono nesse momento que não deu pra ter essa discussão. Então a gente parou e aí no dia seguinte a gente falou um pouquinho, mas é uma conversa que a gente já teve outras vezes e eu discuti com ele mais ainda um outro ponto que a gente já vai chegar nele. Mas aí é que chega numa parte do livro, depois de ela contar, e ela e o Ziraldo, né, contarem a história do dinheiro, é que entra na parte que eu menos gostei. Na verdade, eu não gostei tanto disso que pra mim é suficiente pra não comprar, sabe? Eu comprei porque eu tô aqui compartilhando com vocês. Se eu comprasse, e eu fiz isso, esse é o trecho que eu mais discuti com o meu filho, é que... Vou contar pra vocês... Ai, tô ansiosa aqui. Mas deixa eu falar então. Ela pergunta assim, nossa, que se a gente pudesse, né, trocar as nossas habilidades por dinheiro. E daí ele fala assim, mas vocês podem. Enquanto crianças, vocês podem fazer isso, alguns serviços para ganhar algum dinheiro. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Ela vai falar de alguma coisa incrível. Mas aí ela entra por um caminho que eu discordo veementemente. Ela começa a falar que é para eles pensarem em atividades dentro de casa para que as crianças ganhem o dinheiro. E é aí que eu discordo mais. Ela fala que, por exemplo, arrumar a cama todos os dias, manter o quarto limpo, ajudar a colocar a mesa, guardar brinquedos. E aí ela aqui sugere para que as crianças que estão lendo pensem em mais atividades. Se você me acompanha aqui há um tempo, você sabe, as atividades domésticas não precisam ser remuneradas. A gente pode e deve estimular as crianças a ganharem o seu próprio dinheiro, mas não precisa e não deve ser fazendo as tarefas domésticas, porque esse tipo de trabalho é uma obrigação da criança, é uma contribuição dela na família para que a casa fique bem, para que fique limpa, para que fique organizada, para que todos vivam com um ambiente saudável, higiênico, limpo, gostoso de estar nele. Então, ela desenvolver essa habilidade de fazer as tarefas sem ter um reconhecimento financeiro por isso é muito saudável. Não é bom que ela só faça porque vai ganhar alguma coisa em troca disso. Inclusive, vocês já devem ter visto muitos comentários. Porque as novas gerações, eles não conseguem, eles qualquer trabalhinho que façam lá no estágio, eles acham que tem que ser reconhecidos e não estão acostumados a fazer um pouquinho a mais para depois ter o reconhecimento e conseguir ser promovido e chegar num próximo estágio ou coisas desse tipo. Então, para mim, essa é a parte do livro que mais peca. Não gostei nada dessas sugestões de atividades de casa. Acho que eles poderiam ter falado de muitas outras coisas. Eles falaram tanto das habilidades das crianças, podiam ter dado ideias para elas ali na rua, venderem alguma coisa, entre os amigos, para os pais dos amigos, enfim. Eu não achei isso tão legal. E esse foi o trecho que eu li para o meu filho e perguntei para ele. Eu falei, filho, o que você acha sobre isso, da gente ter um pagamento para as tarefas de casa? E aí ele, provavelmente por causa do meu trabalho, já não ficou ali muito envolvido nessa questão, ele já foi logo discordando. Ele falou, mamãe, eu acho que não tem nada a ver, eu não acho tão legal, porque eu acho que a parte da casa, casa é para todo mundo e tal, coisas que eu sempre falo.
Então, nesse ponto eu acabei discutindo mais com o meu filho. Se vocês quiserem comprar o livro e quiserem discutir o livro com os filhos de vocês, tem algumas outras coisas, já vou te falar de outro ponto aqui que é bem interessante, mas essa parte para mim pecou bastante. O que eu achei legal é que na sequência, então, eles falam de ter metas. Então ela fala aqui, ó, a meta do Lúcio, que é, por exemplo, um livro de R$10. Se na semana 1 ele ganhar R$5 e na semana 2 mais R$5, então ele demoraria 2 semanas, meta atingida em 2 semanas, para conquistar o que ele quer. Isso é bem interessante porque a gente não tem o hábito de desenvolver com a criança o planejamento, né? A meta, em quanto tempo a gente atinge essa meta fazendo sempre a mesma coisa. Nesse caso aqui, em vez de então pela semanada, faria, se a gente vender uma coisinha, se a gente fizer outra coisinha, em tantas semanas a gente consegue. Se a gente vender tanto por semana, né? A gente consegue tanto em tal tempo. Então eu substituiria, nesse caso, essa atividade, mas manteria a ideia da meta, que é muito legal e muito saudável para as crianças também, e é um hábito que se desenvolve na infância e que mantém e acompanha até o fim da vida adulta. E aí ela termina o livro então falando, sugerindo para que eles construam as suas caixas cofres, que é um tema que a gente já discutiu aqui no canal, né, de como fazer o seu cofrinho, como mantê-lo, como dividir o dinheiro dentro dos cofrinhos para as crianças que já estão mais evoluídas. Então isso é bem legal, eu gostei desse encerramento. Ela sugere então aqui que você faça o seu cofrinho também. Então essa parte eu achei toda bem legal, bem saudável, mas fica essa ressalva muito importante. Não é um fator que eu descartaria o livro. Acho que tem vários méritos, a maioria do livro é de pontos positivos, mas a lista das tarefas de casa é um que eu não consegui engolir, não achei legal e faria diferente na minha opinião. Se você for ler, se você por acaso ganhar o livro ou alguma coisa assim, leia para o seu filho com essa ressalva, que também a discussão é saudável para a criança, ela entender por que ela faz e por que ela não é remunerada por aquilo. Me conta você o que você achou do livro, se você já leu, ou se você quer que eu analise algum outro livro, comenta aqui, que assim que possível, então a gente grava uma próxima análise dos livros. E antes de terminar, queria te pedir então, se você quiser comprar esse livro, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para, se você quiser, você comprar lá na minha loja de associados da Amazon, que daí você me ajuda e valoriza aqui meu trabalho e ajuda na nossa missão de fazer a próxima geração ser mais educada financeiramente. Um grande abraço e até a próxima!